Boa noite, meus amados. Eu amo também você, meu amor. Eu gostaria... Não é culto de casais, mas é da família, né? Dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado aí. Diga para ela, não durma, o pastor ele anda para lá e para cá, você pode se desconcentrar, ele fala baixinho. Presta atenção, não vai dormir, meu irmão, eu vou te ajudar a ficar acordado. O pastor parece que tem um negócio nos pés aqui quando sobe aqui em cima. Ele não para quietinho. Amém? Nós estamos no mês que estamos falando da virtude. Quem lembra da virtude desse mês? Humildade. Humildade é algo muito difícil de exercer, meu irmão. Muitas vezes a gente se confunde, acha que está exercendo humildade e não está exercendo humildade, né? E essa noite eu quero explanar mais um pouco sobre esse tema. No tema de domingo passado, a pastora falou sobre a humildade de Jesus, sobre pensar não menos em si, né? Não menos de si, mas menos em si, pensar mais no outro. E essa noite eu quero tratar de um tema da humildade, que ela é aperfeiçoada no servir. Jesus ele ensina que a nossa humildade ela é aprimorada no servir, né? E muitas vezes no servir é que a gente exerce humildade, né? Quem que serve em casa aí? Quem que serve numa empresa ou em algum lugar? Muitas vezes a gente tem que ser humilde para poder permanecer naquele lugar, né? Muitas vezes a gente tem que exercer uma humildade verdadeira, não somente uma humildade que ela é falsa, né? Muitas vezes a gente acha que humildade é pobreza, né? Assim como a pastora falou domingo passado, não, a família lá é humilde. Não, talvez ela é carente, talvez é pobre, mas a humildade ela não está relacionada à condição financeira. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm pouco e são orgulhosas, né? E assim como também a gente vê pessoas que um dia não tinham nada, se tornaram financeiramente homens ou mulheres de sucesso, que não deixaram de ser humildes, né? Que tu encontra ele na estrada, ele conversa contigo, ele não mudou o jeito dele de ser, ele continua sendo pessoa humilde, né? E muitas vezes a gente relaciona a humildade como o mundo relaciona, né? O mundo ele prega uma humildade a qual Cristo pregou totalmente diferente, né? E eu peço a graça de Deus para poder transmitir para você isso nessa noite. Sabe, alguém que foi humilde na Bíblia e que não começou sendo humilde foi Moisés. Moisés, ele no começo, você conhece a história dele. Ele nasceu lá, num lar que estava sofrendo por ser escravizado na época que ele nasceu. Ele nasceu e logo na sequência a mãe dele teve que abandonar ele, porque naquela época tinha um decreto para matar todas as crianças, todos os meninos. E ele foi abandonado, e ele foi criado pela filha de Faraó. Daí tu pensa, alguém que nasceu lá na escravidão, né? Ele cresce, se alimenta do melhor da terra, porque o Egito oferecia isso, o melhor alimento, o melhor estudo. Ele foi mimado, cresceu, e quando ele se descobriu que ele não era egípcio, e ele se deparou que ele era hebreu, daí ele começou a ver com um olhar diferente as coisas. Ele olhou um certo dia lá um egípcio maltratando um hebreu, e ele foi lá tentando ser humilde e matou o egípcio, para dizer assim, vou libertar esse povo aqui, dessa escravidão. E de certa vez estava 2 hebreus lá também, se discutindo, e ele foi lá, não, vocês estão errados, não é assim, meu irmão. Deus não quer que a gente procede desse jeito. E na boa intenção, ele não foi bem interpretado. E o irmão, a qual estava ali na briga, disse para ele, quem te colocou juiz entre nós para nos julgar? E ele com aquilo, ele pega e vai para o deserto, vai morar no deserto. Ele mora lá por 40 anos, até que um dia Deus encontra ele. E quando Deus encontra alguém, ele faz as coisas certas dentro de nós. Aquilo que a gente achava que era humildade, que era certo, ele ressignifica e faz de uma forma correta. Porque daí ali no deserto, quando Deus encontra Moisés,
ele fala para ele: agora eu vou te colocar libertador daquele povo. E na cabeça dele causou uma confusão, né? Pô, eu tentei libertar lá, até matei um egípcio, mas não deu certo. Mas Deus fala para ele: tu vai ser o libertador daquele povo. E ele daí na humildade, ele diz assim: mas eu tenho a língua pesada, eu sou gago, não posso falar, como que eu vou pregar? E daí Deus diz para ele: mas quem que fez a tua boca? Sabe, muitas vezes a gente usa de uma falsa humildade para se esconder de Deus e não fazer o que Ele nos chamou para fazer. Muitas vezes a gente usa de desculpas, dizendo: mas eu não tenho oratória para pregar, assim como eu usei. Não, mas eu nem sou tão bonito para todo mundo ficar me olhando, assim como eu usei. Mas não é sobre o que a gente faz, meu irmão, é sobre o que Deus coloca dentro de nós, a mensagem a qual Ele nos entregou. E muitas vezes a gente usa de desculpas para não fazer o que Deus chamou. E a gente acha que essas desculpas, elas são humildades. Não estou fazendo porque eu não tenho condição financeira. Não, a gente não vai fazer uma festa das crianças porque a gente não tem um local bacana, ou isso ou aquilo. Foi maravilhoso com aquilo que Deus nos deu, tudo que aconteceu ontem aqui na frente aqui. Quem esteve aqui viu e foi impactado, porque Deus enviou tanta criança para esse lugar, meu irmão. Que olha, não sei se você percebeu, hoje até peço desculpa aos pais, né? Que o nosso berçário está sendo reformado, nós estamos com um monte de crianças na igreja e todo mundo tem entendido o multiplicar do Senhor e não tem brincado de serviço, é isso daí. Vamos multiplicar a terra e encher a terra. E vamos também instruir eles para voltar para o Senhor, né? Amém? E voltando para a história de Moisés, quando ele volta para o Egito, ele volta acompanhado de Arão, porque ainda ele ficou cismando lá, dizendo: ah, Senhor, mas eu sou pesado de língua, então deixa que meu irmão vai junto comigo. Tá, foi. Luiz, a gente vê ali nas pragas do Egito, Arão agindo e falando, intermediando por Moisés até a terceira praga, depois dali para frente é só Moisés. Aquela humildade de ser pesado de língua já foi, já era. Deus já estava tomando ele e ele já estava falando. E Deus já estava agindo através dele. E ele se torna o libertador do povo. E ele vai para o deserto, e lá no deserto o povo sempre reclamando, sempre murmurando. E Deus sempre agindo através do pedido de Moisés. Porque ele agora era alguém na vida. Não por ser um líder, mas porque ele estava sendo direcionado por Deus. Esse é algo que a gente confunde muito também. Nós achamos que para ser alguém na vida, a gente tem que ser um gerente de uma empresa, tem que ser um diretor, talvez um chefe proprietário de uma empresa, seja um governante, um presidente, ou até mesmo um rei. Muitas vezes a gente acha que é o nível a qual a gente escala na sociedade que vai nos fazer ser alguém bem-sucedido, alguém grande. E perante os olhos do Senhor, a gente vê que não é sobre o nosso nível que a gente alcança na sociedade. Ele é totalmente diferente, visto pela forma da Bíblia. E nessa noite eu quero te falar sobre isso, sabe? Que ali quando Moisés ele atingiu esse nível de liderança, ele estava numa posição legal agora. Ele era um líder que estava libertando o povo do Egito. E em um certo momento, lá em Números, eu só quero que coloque na tela Números no capítulo 12, no verso 1 em diante. Eu vou resumir enquanto coloca na tela aqui. Aqui, nessa passagem específica, a irmã de Moisés, Miriam e Arão, aqueles a qual estava caminhando com ele, começaram a falar mal dele. Começaram a criticar, porque ele tinha se casado com uma mulher etíope. E eles estavam criticando. E o interessante, olha o que Deus faz quando alguém ele se torna humilde de verdade. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita.
da Etiópia. Etíope. Pode ir para frente. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé, ouvindo tudo isso, ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Olha como que Deus trata Moisés. Porque Moisés, lá no início, ele era alguém a qual, na sua falsa humildade, ele agia de alguma forma. Mas a humildade perante os olhos do Senhor é entender e obedecer. É entender que muitas vezes a gente tem que se esvaziar de nós mesmos e agir perante ao que Ele nos ordena fazer. Então, aí já é um indício de que a humildade ela está acompanhada com o serviço. Só um pequeno indício. Mas eu quero ir para frente e desenrolar com você essa pregação, porque Jesus ele vai falar em Mateus, no capítulo 5, verso 1. Pode abrir lá, Mateus 5, verso 1. Mateus 5, do verso 1 ao 5. Essa é a bem-aventurança a qual a pastora leu no início aqui. Talvez ela pegou meu esboço e nem falou nada. Ela sempre brinca, diz assim: eu que prego mais tempo, eu só sei escrever, tu fica digitando no computador. Estava lá lendo de certo. Brincadeira à parte. Mateus 5, verso 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, as multidões, subiu a um monte e, assentando-se aos seus discípulos, aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Só até aí. Aqui tem algo muito impressionante, é uma chave, que muitas vezes a gente vai nos facilitar para entrar num caminho de humildade. No começo da bem-aventurança, ele diz que a gente tem que ser pobre de espírito. E para a gente entender o que é ser pobre em espírito, a gente primeiro precisa entender o que é ser pobre. O que é pobreza? Pobreza é ter uma falta de recurso. Pobreza é não ter, deixa eu ler aqui que eu fui no dicionário. É alguém desprovido do necessário, que não tem recursos próprios. Ser pobre é alguém que não tem recurso próprio. É desprovido do necessário, até mesmo para sobreviver, de uma roupa para vestir. Isso é pobreza. E ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é entender que a gente não tinha nada para oferecer para Deus, Cátia. É a gente entender que a gente não tem nada para oferecer, Luiz, para Deus. É isso que é ser pobre em espírito. Porque muitas vezes a gente ora como alguém que tem alguma coisa para oferecer para Deus. A gente ora por algumas situações, né, em público, onde a gente quer mostrar algo que nós não temos para oferecer para Deus. E ele até repreende em certo momento isso na Bíblia, porque ele diz: vai no teu quarto em secreto e ora. Não adianta fazer orações bonitas em público, assim como os publicanos. Vá no secreto. E isso muitas vezes tem atrapalhado a nossa humildade, é não entender a nossa pobreza de espírito. Porque quando a gente entende que nós somos pobres de espírito, a gente entende que aquele que nos dá os recursos é somente Deus. É até Ele, a palavra dele diz que o Espírito Santo nos ensina a orar da forma correta, a adorá-lo da forma correta.
E isso demonstra que a gente é tão pobre em espírito, tão miserável, que quando lá naquele irmãozinho que estava orando publicamente, bonito, Jesus repreende, e o outro que está lá só batendo no peito e dizendo: miserável eu sou, pecador eu sou. Esse era pobre em espírito, porque ele entendia que sem Deus na vida dele, ele não conseguiria se sentir perdoado, se sentir amado. E o interessante é que nas bem-aventuranças aqui, Jesus ele foi para um lugar onde só tinha ímpios. Eram pessoas a qual não eram judeias, daquele do fogo ardente lá dos fariseus, dos saduceus, os estudiosos. Ele foi lá onde ninguém queria ir. Ele começou a pregar nesse lugar, porque lá ele sabia que pessoas de fato iam saber o que era ser pobres de espírito. Eles iam entender o que ele estava falando ali. Porque muitas vezes a gente, com nossos estudos, os nossos achismos, a gente acha que a gente é sabedor de muitas coisas, que a gente tem algumas teologias para dizer: não, eu sou mais filho de Deus, ou eu sou aquele lá menos filho de Deus, porque ele não ora nem direitinho, não sabe nem falar o português correto. Olha lá o pastor, se atropela tudo nas palavras, né? Mas, meu irmão, a gente, quando nós entendemos que somos pobres de espírito, nós vamos começar a entrar na humildade, de reconhecer muitas coisas na nossa vida, que se não for Deus, não vai acontecer. Se não for Deus fazendo lá na Kids, Kátia, não vai acontecer. A gente olha para a nossa capacidade, assim como Moisés olhou lá e disse: mas eu não vou conseguir, porque eu tenho essa falha aqui, eu tenho esse defeito aqui, eu não sou tão bom assim, por que Deus está me chamando? Mas a gente esquece que Deus ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. E muitas vezes a gente acha desculpa achando que isso é uma humildade, mas não é humildade. Isso é uma falsa humildade. Nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor e entender que Ele é o nosso provedor. Eu sei que tem um bichinho voando aí, gente, fica tranquilo, ele não vai me morder não. Eu sou munido a isso. Amém? Vamos em João 13, que eu quero agora ir mais profundo com vocês para mostrar o nosso modelo de pessoa humilde, que foi Jesus. João 13. O engraçado é que eu faço no computador tudo bonitinho, mas eu não sigo o script. Chegaram lá em João 13? João 13, 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, olha aí, ó, mais uma festa que Deus deixou estabelecida. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E ao enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura, aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás mais tarde. Disse-lhes Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se tu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo.
Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhe indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e estáis certo, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vos deveis lavar os pés um dos outros. Deixai-vos um exemplo para que, como eu fiz, também vós façais. Em verdade afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendeis esse ensinamento e praticais, abençoados serei. Só até aí. Sabe, Jesus sendo Senhor, Ele nos ensinou a forma de ser humilde. Ele veio, já pensou, né? Chegar amanhã na tua empresa, o teu patrão lavar o teu pé? Né? Você já parou para pensar nisso? E hoje é fácil lavar o pé, né? Todo mundo tem um tênisinho bonitinho, da marca, tem asfalto por tudo, paver, calçada. Se não tem, a gente reclama na prefeitura. Mas nessa época não, meu irmão. Nessa época o povo era raiz. Parecia até aqueles meninos que jogam a bola o dia inteiro descalço, chega à noite e tem que lavar os pés com um caco de telha. Nessa época era assim. As estradas não tinham asfalto, era só no chão batido. As sandálias eram abertas. E para ti lavar o pé de alguém nessa época era a pior das profissões que tinha. Era a profissão mais baixa que tinha para a sociedade. E Jesus escolheu justamente essa. Ele pegou só a toalhinha, botou na cintura, pegou um balde, água e vem cá, vamos lavar os pezinhos todo mundo aqui. Até tu que vai me trair, vem cá que eu vou lavar também. Esse é o verdadeiro servir. Esse é o ensinamento de ser humilde. Porque Jesus sabia que ele ia voltar para o Pai. Mas ele precisava deixar um exemplo palpável para nós aprender a servir uns aos outros. Sabe, a gente vai ver em outras passagens falando desse mesmo texto, que os discípulos eles estavam se brigando para ver quem ia sentar à direita e à esquerda de Deus, de Jesus. E Jesus disse: não me compete isso, e a vocês também não. Porque quem quer ser o maior, que sirva mais. Quem quer ser o maior, seja o que mais serve. Sabe a dinâmica do reino de Deus? Muitas vezes a gente almeja algumas posições e alguns cargos na igreja, vamos tratar específico de igreja, aonde a gente acha que vai ter privilégio. Ou engano. A gente não tem privilégio, meu irmão. Numa empresa, talvez, quando a gente se torna um patrão, né? Assim como quem tem uma empresa assim como eu, talvez um dia pensou, vou montar uma empresa para mim trabalhar menos, né, Bruna? Mentira, meu irmão. Não vai nessa que é engano, tu vai trabalhar mais. Muitas vezes, se a gente não se cuidar, a gente se torna um escravo da empresa. Porque a gente acha que tudo depende da gente. E muitas vezes a gente traz isso achando que é um benefício, sabe? Né? Não, eu quero alcançar tal posição de gerente, porque quando eu chegar lá, eu não vou sofrer tanto, eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Mas aumenta a responsabilidade, meu irmão. E assim é na igreja. Quando a gente serve em algum ministério, a gente já renuncia.
Quando a gente se torna um músico, tem que chegar às 5 horas da tarde e ensaiar, tem que passar música, dá tudo errado, o som não liga, explode a caixa. Hoje estava um caos aqui, o negócio estava... E o Luiz aqui se virando aqui. E essas renúncias vão exercendo em nós uma humildade. Porque é servindo que a gente se torna humilde de verdade. Não é sobre eu dizer assim, vai lá e faz isso, meu irmão. Vai lá e faz aquilo. Isso não é humildade, isso é ser um chefe, um tirano. Ser humilde era assim como Jesus. Ele ensinou primeiro, depois disse, agora vão e faz. Daí depois ele chamou de volta e disse, não, vem cá que agora eu vou lavar os pezinhos, eu estou indo embora desse mundo, amanhã eu já estou na glória, vou sofrer um monte aqui. E Pedro aqui na falsa humildade, dizendo, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés? Não, não vem para cá com isso. Daí depois Jesus disse, se tu não lavar os pés, tu não terá parte comigo. Ah, então lava agora as minhas mãos e a cabeça aqui também. Outra falsa humildade, meu irmão. A gente precisa entender que tem coisas que Deus, Ele estabeleceu, que muitas vezes a gente quer mostrar uma aparência que não existe. Dizer, não, não precisa disso. E aqui é uma chave importante nessa passagem de Pedro aqui. Porque Jesus disse para ele assim, aquele que tomou banho, Cate, já está limpo. Só precisa ser lavado os pés. E sabe por que disso? Porque ele estava tratando com os discípulos dele que já estavam servindo. Já tinham sido alcançados pela palavra. Já tinha sido banhado pela palavra. Já estava remido. E sabe quem que precisa lavar os pés, meus irmãos? Aqueles que estão trabalhando e andando. Aquele que está sentado não vai precisar lavar os pés. Porque não está sujando. Se está sujando, talvez é a bunda na cadeira, mas os pés não estão sujando. Por isso que Jesus ele nos chama para servir, para a gente entender os princípios da humildade. E de ser humilde assim como ele era. A humildade, ela é exercida quando a gente é confrontado. Quando a gente está numa roda de convívio onde tu se sente pressionado a colocar o Adãozinho para fora. Ali que tu vai exercer a humildade. E é muito bom, meu irmão. Isso é maravilhoso porque nos torna pessoas melhores. E agora trazendo para um contexto do cotidiano, aonde você tem servido? Você tem servido em algum lugar? Você se vê uma pessoa que serve? Você consegue entender que lá na sua casa você está servindo um marido, os filhos, uma esposa? Está servindo um parente? Assim como o nosso irmão foi servir os seus parentes e está retornando hoje? Foi servir. Você se consegue ver servindo primeiramente a sua casa e a sociedade a qual estão em torno, seus vizinhos? Você consegue entender que você já está servindo de alguma forma? Primeiramente a gente tem que ver isso, para a gente depois conseguir entender a nossa pobreza de espírito e pedir para o Senhor fazer morada em nós e dizer, Senhor, nos guia, nos conduza, porque eu preciso de Ti, porque eu não sei lidar com a minha esposa, eu não sei lidar com o meu marido. Até tem um manuscrito, mas eu não li, só que agora eu já casei. E agora, vamos lá, o campeão deixa as coisas tudo espalhadas aí, no manual não estava dizendo que ele deixava a meia lá, o sapato longe, a toalha na cama. É a gente poder ter a oportunidade de exercer a humildade, de não querer somente brigar, mas sim de viver em paz, viver em comunhão. A humildade, ela parte desses princípios, de a gente entender que as pessoas são diferentes de nós, e que nem todo mundo vai fazer o que nos agrada, e está tudo certo, só está exercendo a tua humildade, porque senão, muitas vezes, só eu me peguei sendo arrogante com as pessoas, de sendo aquele, não, eu sei tudo, eles não sabem nada. Meu irmão, é sutil. A humildade
é algo a qual a gente precisa entender que não é fraqueza. É uma força capacitadora que Deus ele nos disponibilizou para confessar coisas, para viver coisas diferentes, dizendo, não, eu sou vulnerável nessa área. Eu sou vulnerável aqui, eu tenho que cuidar aqui, criar muros de proteção aqui, porque senão eu vou cair. E isso não é fraqueza, meu irmão. Isso é uma força que poucas pessoas têm a coragem de exercer essa força. Quando pecados vêm à tona contado por alguém, a gente diz, nossa, que fraqueza, caiu lá. Não, meu irmão, veio à tona porque alguém forte confessou e está sendo perdoado. E a gente, na nossa força que acha que tem, não está sendo perdoado, não se vê perdoado. Porque a gente não consegue colocar para fora aquilo a qual a gente acha que é uma fraqueza. E nós precisamos viver algo diferente. Louvor, sobe aí. Umas horas passa aqui em cima, hein? Meu Deus. Parece que eles me deixam só com 10 minutos. E a gente precisa entender que não é fraqueza isso, meu irmão. Ser vulnerável não é ser fraco. Ser vulnerável é uma oportunidade que tu dá para Jesus de perdoar teus pecados. De você viver coisas diferentes, aquelas a qual tu não consegue vencer. Sabe, quando tu foca muito no copo, que está aqui assim, tu não consegue ver o que está em volta. E muitas vezes a gente foca no nosso erro, no nosso pecado, e a gente fica focadinho ali. E quando tu percebe, tu já está ali, de novo, fazendo a mesma coisa que tu fazia. Por que tu não coloca os olhos no Senhor? E tu não é vulnerável a Ele. E a gente acha que essa condição de ser vulnerável é só quando a gente precisa ser salvo. Não é só para a salvação não, meu irmão. É para uma vida cotidiana com Cristo. Porque lá em Apocalipse, quando Deus vem tratar ali com João, ele fala para se arrepender dos pecados. Para continuar se arrependendo. Porque obras estavam sendo feitas, mas arrependimento não estava tendo mais. E muitas vezes a gente cai nesse engano, acha que a gente é tão bom, né? A qual agora eu não preciso mais me arrepender de nada. Não, meu irmão, a gente já foi perdoado por Jesus. Mas a gente precisa olhar constantemente para dentro de nós mesmos e dizer, estou vacilando nessa área. Eu reconheço que aqui eu estou sendo falho. Aqui eu estou falhando. Aqui eu estou em falta com o Senhor. Aqui eu estou deixando a desejar. Eu quero ler Lucas 22. Também. Lucas 22, 24. É mais uma fala de Jesus. No modo de como a gente deve servir. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca da qual eles deveriam ser considerados o mais importante. Mas Jesus lhes respondeu, os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre o povo são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é o maior, o que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais em trono para governar as 12 tribos de Israel. Jesus, mais uma vez ele está tratando, eu já tinha até falado aqui, dado uma explanada,
O escritor aqui é Lucas. Mas em alguma passagem aqui, se eu não me engano é em Mateus, a mãe de João e de Tiago chega lá e diz: Senhor, deixa meu filho sentar na tua direita e o outro na tua esquerda, buscando uma posição de honra, buscando um lugar de honra. E Jesus vem e trata novamente, dizendo que não é sobre a posição a qual a gente está, mas sim a rendição a qual a gente tem. Eu gostaria que se você ficasse de pé.